Mas o Flamengo encara o Central Córdoba e a grande novidade pode ser que o Pedro seja relacionado. É isso? Tem essa chance, ou Mauro? Pode ser relacionado. Agora, é bom ter um pouco de calma, né? O que eles querem fazer, ele está voltando num prazo assim, muito curto até, né? Geralmente são 9 meses de recuperação dessa lesão. 9 meses seria em junho. Ele está voltando agora em abril, né? 2 meses antes. Então, cerca de 7 meses. A cirurgia dele foi 13 de setembro. Então, dia 13 agora faz 7 meses, né? Hoje ainda é dia 9. 13 é domingo. Então, menos de 7 meses. É impressionante. Até eu fui atrás da informação, conversei lá com pessoas do Flamengo, o que me falaram foi que geralmente os médicos têm um cuidado com relação a prazo, mas eles foram para uma outra linha que é um protocolo que foi seguido pelo jogador e ele cumpriu todo ele. E não está sentindo nada, não tem dor, está fazendo os movimentos. Mas vai ser uma coisa bem aos poucos. Por exemplo, se ele ficar no banco hoje, isso vai depender do treinamento de ontem. O Flamengo, pelo que eu vi, ainda não confirmou. Se ele fica no banco, digamos que 40 do segundo tempo, 38, né? O jogo está ganho. De repente ele entra ali para participar um pouquinho. E vai ser assim pouco a pouco. Avalia depois e tal, bem aos poucos. A expectativa deles é que ele possa jogar regularmente mais de maio para junho. Ou seja, daqui a um mês e pouco, que aí está mais próximo até do prazo normalmente, que é de 9 meses pelo menos. Se você fizer uma pesquisa, lesão de ligamento cruzado, geralmente é 9 meses ou mais. 8 ali, um caso ou outro se encontra. Então, é preciso o torcedor entender que o Pedro está sendo meio que readequado, mas ele só vai jogar para valer, provavelmente, daqui a mais algumas boas semanas. Lembrando que o Bruno Henrique ficou um período maior, e o Bruno Henrique, quando voltou, ele teve tendinite, questões físicas, musculares, dores, que é normal, né? Sim. O cara fica parado muito tempo sem jogar futebol, fazendo só os treinamentos dele. Então, não é que o Pedro vai entrar, vai fazer 5 gols, isso não deve acontecer. Então é bom o torcedor entender para não criar uma expectativa de que está tudo resolvido. É uma lesão muito grave que ele já teve uma vez no Fluminense em 2018. E na época ele voltou também no prazo próximo de 7 meses. Né? Mas agora na época foi uma lesão parcial, né? E agora teve ruptura mesmo. Quem entende de joelho aqui é você. Depende muito da entrega, né, do cara, né? A cirurgia, ela é agressiva, é difícil, tem que ter vários cuidados, mas a fisioterapia é a parte mais importante. Depende muito da entrega, depende muito da disposição do cara. A fisioterapia é isso. O fisioterapeuta, ele nada pode fazer se o cara não se entregar totalmente. E o Pedro provavelmente se entregou. Eu voltei com 6 meses, cara. 6 meses eu voltei, mas eu fui obrigado a voltar. O time precisava, eu voltei. Tive sequelas na frente, né? Tanto que parei com 31 anos, eu não tenho dúvida que minha artrose, tudo foi por causa dessa volta por 6 meses. Eu tinha que esperar mais um pouco, mas não tinha como esperar. Pediram, eu também estava. O jogador é isso. Se perguntar para mim, se pergunta para o Pedro, quer jogar hoje? Não, eu quero, ele entra. Então, são as outras pessoas que têm que ter um certo cuidado. Mas eu acho que o Flamengo não tem motivo nenhum para errar. Né? Por isso que ele está indo, se for relacionado, não tem motivo nenhum para errar. Tem um grande time, está indo, vai disputar tudo que tem que disputar e o Pedro é o melhor centroavante do país. Né? Não é só importante para o Flamengo, né? É importante também para a seleção brasileira. Sim. Então é uma joia que tem que ter um certo cuidado. Outros médicos, inclusive, falam da questão da volta antecipada. Tem estudos sobre isso, tudo mais, de relesão. Quer dizer, de certa forma, o Casão está passando o quê? Não é uma lesão específica, mas sequelas que podem... Eu fiz uma prótese, né, Mauro? Sim. Eu coloquei uma prótese faz 6 meses. Sim. Sequelas dessa contusão de 88, que eu voltei em 6 meses e joguei, tudo bem, mas teve prazo de validade. E tem questão muscular. Teve prazo de validade. Tem questão muscular também, né? Além da readaptação do joelho, você tem um músculo que perde a força e tal, então... Agora, Mauro, você contou no seu blog hoje que você escreveu sobre o Central Córdoba, que é o adversário do Flamengo, que na verdade não é de Córdoba, certo? Não, ele é de Santiago del Estero, que é uma cidade aos 400 quilômetros de Córdoba, na verdade. Ele tem esse nome por conta de uma empresa ferroviária lá do final do século XIX, que chamava Central Córdoba, foi fundado pelos ferroviários, aí ficou com o nome até hoje. Mas ele é dessa outra cidade, que é a 1.100 quilômetros de Buenos Aires, uma cidade do interior, lá da Argentina. É mais perto de Salta, aquela região. É você que vai agora para... Né? Vamos fazer viagem, um tour. Tem uma certa semelhança, né? Então, um time do interior, é um time pequeno, que ficou 48 anos fora da primeira divisão argentina. De certa forma subiu, porque lá tem um presidente da AFA, que é a CBF da Argentina, que é o Tique Tapia, né? Ele só vai enchendo o campeonato, são 30 times, não tem rebaixamento, é um negócio... Acabou com pontos corridos, agora são 2 campeonatos que tem mata-mata no ano, enfim. Então, esse time subiu,
né? E fez uma campanha impressionante na Copa Argentina, que é um mata-mata, como aqui do Brasil, mas geralmente é campo neutro e jogo único. Eliminou 2 times da segunda divisão, né? E Quilmes e Temperley, e eliminou o Newell's Old Boys, eliminou o Huracan, eliminou, teve mais um, Estudiantes e o Vélez na final. Bateu, o Vélez é o campeão argentino. Então foi surpreendente. Essa equipe, de repente, quando eles viram, opa, estamos na Libertadores. Se você, ou por acaso, seguir as redes sociais do clube, assim, eles estão vivendo um sonho. Sabe, assim, eles no avião, eles vindo para cá, eles chegando no Rio, fizeram um vídeo bonito ontem, eles treinando no Rio de Janeiro com música brasileira ao fundo, sabe? Eles estão vivendo assim, uma fantasia. Agora, o time perdeu jogadores, né? Depois da conquista do título, contratou alguns outros, está sendo meio que remontado, mas eu imagino que vai oferecer resistência ao Flamengo, eu imagino que vai se fechar direitinho, vai se organizar, vai jogar o chamado jogo da vida, se puede e tal, para fazer bonito no Maracanã, porque é o momento histórico do clube. Porque uma coisa assim, estão acostumados a jogar com o River, com o Boca, né, e outros grandes da Argentina, vão até lá, mas jogar contra um grande clube brasileiro, um jogo internacional do Maracanã, é um negócio muito marcante para um clube pequeno do interior da Argentina, né? E o técnico, Omar de Felipe, ele é veterano da Guerra das Malvinas. Olha só, que história. Tem essa história também, ele serviu na Guerra das Malvinas. Olha, que loucura. E já é técnico desde 2008, já ganhou o Campeonato Equatoriano com a Emelec, treinou alguns times mais relevantes na Argentina e treina essa equipe pequena do futebol argentino. Aqui no Brasil é difícil até comparar, sabe, como se um time de... Vamos imaginar aqui, um time de Flamengo do Piauí fosse jogar com Boca na Bomboneira ou com o River no Monumental. Entendi. Sei lá, o River do Piauí. Estou pegando o Piauí como exemplo. Sabe, um time pequeno que, de repente, vai para a primeira divisão e se vê lá jogando no Monumental. Dá para tentar comparar com o Paysandu, quando foi jogar contra o Boca lá? Mas não tem mais torcida. Eu acho que o Paysandu aqui tem mais peso do que o Central Córdoba lá. Ele ficou 48 anos fora da elite do futebol argentino. E subiu no meio dessa... Um monte de vaga foi abrindo, foi subindo todo mundo e subiu também, conseguiu acesso e está se mantendo na primeira divisão e ganhou uma competição jogando, né? Jogando contra grandes também, né? E para encarar a Libertadores ainda fez uma loucura, ele emprestou 19 dos jogadores emprestados, é mais da metade do elenco de jogador emprestado, foi coisa como ela falou, pô, agora estamos na Libertadores. Quase uma pegada coquinha, que a gente tem aquelas matérias dos caras que ficam exato, no ônibus. Acho que é bem parecido mesmo. Bom, teve a renovação do Gerson, a gente já conversou bastante, vai renovar até 2030, né? É isso.